Oi, gente, muito bom dia. Segunda-feira, 10 de novembro, Redação Alesc está no ar com as principais informações do Parlamento Catarinense do começo desta semana. Eu sou o Paulo Miller, junto com todo o time de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. A gente atualiza a partir de agora tudo que é destaque aqui na Assembleia Legislativa. E a gente começa com um seminário que está sendo realizado pela Alesc desde hoje cedo para popularizar a ciência no sistema de ensino catarinense. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Crisan Isauro. O seminário conta com entidades ligadas à educação e à ciência e debate sobre a educação democrática e o papel da ciência nas escolas. A gente conversou com algumas das entidades presentes na manhã de hoje. Vamos ouvir. Esse evento de hoje, que é o terceiro, ele sobreviveu a esses tempos e agora vem com mais força ainda. Nós fizemos o primeiro lá em 2019, o segundo durante a pandemia, de forma 100% virtual, e agora o terceiro retomando esse diálogo. As próprias falas de hoje e amanhã e também as experiências que serão apresentadas é resultado dessa construção que os educadores fazem nos diferentes espaços. Mas além desse debate, nós estamos também tensionando para que tanto os gestores públicos, sejam das diferentes redes, como também quem atua especificamente na área da pesquisa, enxergue a educação básica como produção de pesquisa. É possível da gente ter uma escola com mais perspectivas de direitos humanos, né? Numa sociedade cada vez mais marcada pela barbárie, como nós temos assistido, temos acompanhado, os direitos humanos como pauta em que agregue as questões raciais, de classe, questões de gênero, o capacitismo e a população LGBTQIAPN+, é fundamental. As crianças precisam, desde muito cedo, conviver com essa perspectiva de sociedade, porque a nossa sociedade ela é diversa. A escola é lugar da ciência, a escola é lugar da cultura, a escola é lugar da arte, suas linguagens, e esse seminário ele potencializa e coloca, de fato, a escola enquanto um ambiente em que os estudantes e os professores possam vivenciar, de fato, toda essa formação integral. O evento começa hoje aqui no plenarinho da Alesc e termina amanhã com algumas atividades na UDESC. Da Assembleia Legislativa, repórter Crisan Isauro. E a Alesc também começou a realizar uma série de audiências públicas para discutir as questões voltadas às pessoas em situação de rua aqui em Santa Catarina. O primeiro encontro de um ciclo de 5 encontros foi realizado em Joinville, no norte do estado. O assunto é manchete recorrente em Santa Catarina, o número crescente de pessoas em situação de rua no estado. Em apenas 2 anos, essa população aumentou 76%, valor acima da média nacional, que é de 65%, conforme os dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua. Para entender o impacto social e buscar soluções para essa questão, a Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Direitos Humanos e Família, realizou em Joinville uma audiência pública sobre o tema. O problema, às vezes, de um município não é se livrar do problema e jogar para o município do lado. A partir do momento que a gente faz um levantamento de dados para descobrir quem são essas pessoas que estão na rua, por que elas estão lá, quais são os principais fatores que levaram ela a estar lá, se elas enfrentam algum problema de saúde, psicológico, dependência química, todos esses dados tabulado vai nos dar clareza do grave problema que nós estamos enfrentando. E aí sim, de forma única, coletiva, com o Estado atuando, ajudando os municípios, nós vamos conseguir resolver. Em Joinville, segundo dados da Secretaria de Assistência Social, cerca de 380 pessoas estão em situação de rua. Durante o encontro, foram ouvidos diversos setores, como lojistas, OAB e assistência social do município. Um ponto foi recorrente em todas as falas: a segurança pública. Segundo o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar de Joinville, houve um aumento em alguns tipos de delitos na cidade. Tivemos já registros de ocorrência de furto, ocorrência de roubo, ocorrência de ameaça também, e é por isso que a Polícia Militar ela procura se fazer cada vez mais presente para coibir essas práticas delituosas. A cidade tem se mobilizado na busca de soluções. É o que conta o vereador Lucas Araújo. Ele atuou em uma comissão na Câmara Municipal sobre o tema. Foram feitas visitas em outros municípios para observar diferentes abordagens.
Segundo ele, o modelo adotado em Chapecó seria uma boa alternativa para Joinville. A pessoa em situação de rua, principalmente o usuário de droga, ele deve estar com a mente sempre ocupada. Então não adianta realizar uma abordagem, levar essa pessoa para uma clínica de recuperação e depois deixar ela voltar para a rua, porque senão a tendência é muito grande dela retornar para a rua e para o mundo das drogas. Saiu da clínica, se recuperou, tem que dar oportunidade para que faça algum curso especializante, para que tenha uma profissão e principalmente que consiga um emprego. Os encaminhamentos da audiência pública reúnem pontos críticos sobre o tema e devem ser levados ao governo do estado para reforçar a importância de cumprir e fiscalizar legislações que já existem, como a Lei 19.380, aprovada neste ano pela LESC, que institui o Cadastro Estadual de Pessoas em Situação de Rua. Joinville é só a primeira parada. O debate sobre pessoas em situação de rua em Santa Catarina deve acontecer em todas as regiões do estado. Outras 4 audiências públicas já estão programadas para o ano que vem. E em sessão solene, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina celebrou o centenário de Criciúma, no sul do estado. A LESC homenageou personalidades e instituições que contribuíram para a construção da cidade, que é um dos principais polos industriais do estado. O seu João Henrique, de 89 anos, estava entre os 32 homenageados da noite solene realizada na Sociedade Recreativa Mampituba, que fez parte do cronograma de aniversário de 100 anos de Criciúma. Já foi vereador da cidade e representou o pai, que foi prefeito entre 1945 e 1946. Super merecida, não propriamente o meu pai, que eu sou suspeito para falar, mas para todos aqueles que passaram pela prefeitura, que de uma forma ou de outra contribuíram para que o nosso município esteja considerado dos grandes municípios do Brasil e que o progresso do nosso município, cada dia que passa, está sendo mais reconhecido a nível nacional. Entre as atrações, o Coral Show Criança Feliz, natural do município, que abrilhantou a homenagem. Nos grandes momentos da cidade, o Coral Show Criança Feliz estava presente. Festival Internacional de Corais, a nossa quermesse de tradição e cultura, aniversário da cidade. Sempre que tu pensares assim nos eventos, estamos ali, desde sempre. Uma noite para ficar na memória. No ano em que se comemora o centenário de Criciúma, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para prestigiar a jovem senhora que está de frente para a população. Criciúma é uma cidade muito importante no contexto de Santa Catarina. São 100 anos de uma história que vem fazendo dela uma cidade cada vez melhor. Uma cidade que se transforma a cada dia, uma cidade boa para viver, uma cidade que tem segurança. A cidade se transformou, já foi no início da história a capital do carvão, depois passou a ser a capital da cerâmica e hoje uma cidade mais moderna é a capital catarinense dos parques urbanos. Uma cidade que dá aos seus habitantes saúde, educação, segurança e lazer, que é muito importante. A Assembleia Legislativa foi a responsável pela emancipação há 100 anos. E hoje, nada mais justo do que a Assembleia repetir, reconhecer a importância da cidade de Criciúma no contexto catarinense e homenageá-la. E o primeiro ato nosso foi fazer um programa chamado Criciúma mais 25, ou seja, pensar a cidade de Criciúma pelos próximos 25 anos. A quantidade de habitantes que Criciúma terá nos próximos 25 anos, se esses habitantes eles vêm de outras regiões, qual o perfil desses habitantes, que estrutura que a cidade de Criciúma está preparando para receber estes mais de 100 mil futuros criciumenses. Então é sobre isso que nós estamos a cada dia trabalhando. É lógico, trabalhando muito a questão também de zeladoria da cidade, cuidando toda a questão relacionada à mobilidade
mobilidade urbana da nossa cidade. Nós temos hoje uma característica que nós temos uma avenida chamada Avenida Centenário, que ela corta a cidade como um todo, de norte a sul. Então o desafio é fazer com que as grandes macro-regiões da nossa cidade conectem-se sem necessário passar por essa avenida troncal, criando então o que a gente está chamando do anel de contorno interno, com viadutos, com trincheiras, com obras de infraestrutura relevantes que trazem mais mobilidade, fluxo para as pessoas e naturalmente também uma qualidade de vida muito maior. É uma felicidade e uma honra eu, na condição de deputado, comemorar junto com todos aqueles que estão presentes aqui os 100 anos do município de Criciúma. Quanto trabalho, quantas histórias, quanto desenvolvimento, quantas alegrias Criciúma já trouxe, até mesmo o nosso Tigre, e a presença aqui de todos os ex-prefeitos que estão ainda vivos é um sentimento de muito pertencimento, daquelas pessoas que contribuíram para que Criciúma fosse o que é, e muita coisa ainda há por vir no desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, através do nosso polo. Participaram do evento proposto pelo presidente do Parlamento Estadual, deputado Júlio Garcia, em conjunto com a bancada do Sul, lideranças políticas, empresários, representantes de entidades sociais e da comunidade criciumense. A cerimônia marcou as festividades que prestigiaram a cidade do carvão, da cerâmica e dos parques urbanos. Viva Criciúma, parabéns! 11h42, vamos dar uma olhadinha na agenda dessa segunda-feira aqui do Parlamento Catarinense. Desde cedo, às 8 horas da manhã, a gente está com um seminário em Jaraguá do Sul, que é um seminário de capacitação dos usuários do Sistema Único de Saúde, na verdade o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, desde as 8 horas da manhã. Aqui na Lesc, em Florianópolis, a gente tem desde as 9 horas da manhã, ao longo de todo esse dia, o seminário Escola é Lugar de Ciência. A gente também tem uma audiência pública acontecendo neste momento na cidade de Joinville, no norte do estado, sobre a reforma do CEASA, a Central de Abastecimento lá de Joinville. E às 7 horas da noite a gente tem uma sessão especial em comemoração aos 50 anos da Embrapa. Lembrando que a gente está com duas exposições, uma na Galeria Ernesto Maier Filho e outra no Espaço Cruz de Souza, aqui na Lesc. Visitação gratuita também até às 7 horas da noite. Quer saber mais informações da nossa programação, não só de segunda-feira, mas ao longo de toda essa semana, acesse ali o alesc.sc.gov.br. O Redação Alesc de hoje vai ficando por aqui. Você pode ter mais informações do Parlamento Catarinense nas nossas redes sociais. Segue a gente no X, no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no nosso canal no YouTube, Assembleia SC. A gente volta a se encontrar amanhã, no fim da manhã, com mais informações do começo do dia no Parlamento Catarinense. Você fica agora com a nossa programação ao vivo da TV da Alesc. Até amanhã.